de professor de yoga. Este é o último vídeo da série de abertura do curso de formação de yoga do YogiNap. Começamos a jornada explicando como as raízes do yoga foram formadas e como essa filosofia começou a se desenvolver na Índia. Em seguida, apresentamos o tronco do yoga, os preceptores, que dedicaram suas vidas a transmitir esse conhecimento. Hoje vamos contar a história dos frutos da árvore, os professores que continuam levando o conhecimento yogi adiante quando ensinam corretamente seus alunos. Nosso objetivo é que esse curso seja como uma semente que será plantada por aqueles que sentem um chamado no coração de levar esse conhecimento para frente. A transmissão dos ensinamentos dos yogis mais antigos para aqueles que estavam iniciando sua jornada foi o método de ensino mais usado em toda a espiritualidade indiana. No yoga sempre foi assim. Quem queria aprender yoga tinha que abrir mão da sua família, vida social e trabalho e ir morar no mosteiro do mestre, dedicando-se exclusivamente ao aprendizado. Esses mosteiros são chamados na Índia de ashrams, uma espécie de centro de treinamento de conhecimentos espirituais. Todos sabem que o mundo mudou bastante desde que o yoga surgiu e os métodos para transmitir o conhecimento também. Para entender como a forma de se ensinar yoga mudou, temos que voltar um pouco no tempo e entender como o primeiro curso de formação de professores de yoga surgiu. No século XX, especialmente até a Primeira Guerra Mundial, o mundo vivia uma esperança eufórica de que a ciência resolveria todos os problemas do ser humano. Doenças, fome, miséria. Tudo seria sanado pelo avanço do método científico que apresentava invenções inimagináveis naqueles tempos, como o telefone, a luz elétrica e descobertas medicinais como os antibióticos. A ciência tornou-se a referência da verdade para boa parte dos ocidentais. Na mesma época, a Índia estava sob colonização britânica e haviam distintos movimentos lutando pela independência no país. Como vimos nos outros episódios, em 1893, Vivekananda ministra a primeira conferência no Ocidente. O monge ganhou bastante notoriedade depois disso. Certa vez, Vivekananda recebeu provocações dos britânicos que diziam que os indianos eram fracos e afeminados. Vivekananda vendia para o mundo a ideia do indiano como um povo bem-sucedido, culto e com tradições espirituais milenares. Incomodado com a provocação, passa a estimular jovens indianos a fazer exercícios físicos. Como sua opinião tinha peso na sociedade indiana daquela época, campeonatos de fisiculturismo foram promovidos por todo o país e sistemas de ginásticas como Malakambh foram praticados em escolas públicas. Yogendra é fruto desse movimento. Foi fisiculturista e admirador de Vivekananda. Como queria aprender sobre yoga, buscou a orientação do yogi Madhavadasa e, autorizado pelo seu guru, começou a dar aulas de yoga. Yogendra tinha uma convicção de que pessoas comuns como advogados, médicos e profissionais liberais também deveriam praticar yoga. Ele queria tirar a imagem de que o yogi é um asceta que vive isolado nas cavernas e trazer essa atitude de yoga para o dia a dia das pessoas. Por incentivo do seu orientador Madhavadasa, que havia estudado em escolas escocesas, Yogendra motivou-se a provar cientificamente os efeitos terapêuticos do yoga. Em 1918, fundou o primeiro Instituto Yoga aberto ao grande público. Neste local, produziu os primeiros testes científicos com as técnicas do yoga. As atitudes de Yogendra inspiraram outro yogi, Kuvalayananda, que apesar de ser mais velho, começou no yoga depois dele, mas com o mesmo professor, Madhavadasa. Kuvalayananda tinha proximidades com os indianos que lutavam contra a colonização britânica e seus trabalhos ganharam expressividade por conta disso. Kuvalayananda foi bem-sucedido em provar cientificamente os efeitos dos exercícios do yoga e seu trabalho ficou conhecido no meio acadêmico. O reconhecimento mundial do yoga, como sendo algo que funcionava, foi um símbolo importante para a libertação da Índia. Os resultados das pesquisas de Kuvalayananda eram divulgadas pelo país e também na Inglaterra. Isso chamou a atenção de muitos professores de yoga que iam ao Instituto Kavalayadhrama para ver os testes e aprender quais técnicas estavam produzindo os resultados terapêuticos. Kuvalayananda tinha de um lado a chancela da ciência, que, como vimos, ganhava muita força no Ocidente e atestava que o yoga funcionava,
E de outro lado, a ancestralidade das técnicas do yoga aprendidas com Madhavadasa e com outro mestre que vimos no primeiro vídeo, Sri Aurobindo. Isso produziu um grande fluxo de professores para o Instituto, o que fez Kuvalayananda criar o primeiro curso para professores de yoga da história. Um dos alunos desse curso foi o principal influenciador do yoga no Ocidente, Krishnamacharya. Como a profissão de professor de yoga se desenvolveu? O que fazem os professores de yoga nos dias de hoje? Quais foram os principais professores de yoga responsáveis pelo crescimento do yoga no mundo? Há muitos casos pelo mundo de professores de yoga bem-sucedidos na missão de propagar os ensinamentos. A maior rede de escolas da Europa chama-se Yoga Vidya. O Yoga Vidya foi fundado por um alemão chamado Sukadev Bratz. Por 12 anos, Sukadev viveu nos centros do seu mestre Swami Vishudevananda. Em 1992, fundou os centros Yoga Vidya. O Yoga Vidya possui hoje 4 grandes ashrams de yoga, mais de 90 estúdios e 14 mil professores de yoga treinados. Nos Estados Unidos, temos o caso de sucesso do brasileiro de Pirapora, Minas Gerais, Dharma Mitra. O yogi mudou-se para Nova York na década de 1970 para estudar com seu mestre Swami Kailashananda. Antes de produzir cartazes com uma série de 908 asanas, que ficou mundialmente conhecida e que até hoje decora estúdios de yoga, Dharma Mitra começou a ir regularmente ao Central Park fazer suas práticas. Pessoas curiosas começaram a pedir para fazer as práticas com ele. Foi assim que Dharma Mitra criou um grupo de alunos que depois o ajudaram a abrir sua escola, o Dharma Yoga Center, em Nova York. Um dia, o fotógrafo Michael O'Neill chamou o brasileiro para uma sessão de fotos de asanas, um Sirshasana invertida sobre a cabeça sem as mãos. O'Neill topou e a foto tornou-se a contracapa do livro com fotos de yoga mais cool da modernidade, Om Yoga. Om Yoga fez tanto sucesso como publicação que tornou-se um filme do Netflix, chamado Yoga, Arquitetura da Paz. No filme, a história da foto de Dharma Mitra tem bastante destaque. O'Neill fez capa de revistas importantes dos Estados Unidos e fotografou celebridades como Martin Scorsese, Jack Nicholson, Paul Newman e Leonardo DiCaprio. Chegou ao yoga para tentar resolver dores que tinha no braço e depois descobriu no yoga um universo bem maior. Viajou para a Índia por 10 anos seguidos para fotografar yogis de diferentes linhas nas mais variadas posturas. A perpetuação do yoga como uma filosofia que nos ensina a olhar para dentro e despertar dentro de nós o que é mais verdadeiro não depende apenas de grandes sábios e gurus para se perpetuar. O yoga só existe porque agora mesmo há milhares de professores de yoga no Brasil ensinando em alguma academia, empresa, estúdio ou na casa dos alunos como respirar de forma mais consciente, como usar a respiração no momento de estresse ou ainda como tornar a vida mais leve, dando menos relevância aos problemas que acontecem dentro da nossa cabeça. O fato do yoga ter crescido tanto nos últimos anos, como vimos no vídeo O Yoga no Ocidente, mostra que de alguma forma essas técnicas ajudam as pessoas, pois elas continuam se dedicando a isso e mantendo suas práticas em dia. Isso nos deixa muito felizes, pois é a melhor demonstração de que o yoga está ajudando mais pessoas a viverem uma vida mais tranquila e mais feliz. Agora vamos conhecer alguns desses casos de professores que dedicam suas vidas a melhorar a vida de outras pessoas através do yoga. O yoga entrou na minha vida há uns 3 anos atrás. Eu passava por uma crise, a crise dos 40, mas eu já tinha mais do que isso, mas tipo, a crise da meia-idade. O que eu vou fazer da vida, porque mais da metade dela já passou. Trabalhava com design gráfico e tenho um filho. Para mim a vida era cuidar do filho, trabalhar e voltar para casa. Eu fui corredor um tempo, aí eu vivia me machucando e numa dessas recuperações de lesão de corrida, eu por acaso comecei a fazer aula de yoga porque eu não queria ficar sem fazer nada. Aí fui fazendo cada vez mais, fui sentindo evolução. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito superar desafios, né? A corrida eu sempre queria ser mais rápido do que na corrida anterior, por isso que eu vivia sempre lesionado. E esse yoga que eu encontrei tinha sempre esses desafios de fazer posturas muito
desafiadoras. Que aí eu achava, quando eu comecei, que eu não ia conseguir fazer nunca. Aí foi passando o tempo e eu comecei a fazer, comecei a ficar mais feliz, né? Satisfeito de estar conquistando aquilo. Um renascer, assim, né? Uma vontade, uma gana de buscar aquilo. E de me sentir capaz daquilo, né? Porque um tempo atrás, antes disso, eu não me julgava capaz de ser um professor de yoga. E depois eu fui ganhando essa confiança. O YogiNap também, lógico, ajudou muito nisso, de me ver capaz de fazer isso. E isso é sensacional, né? Porque é meio que uma nova vida que você passa a viver, né? Porque até um tempo atrás você era só um designer, pai, e agora você é designer, professor de yoga, continua sendo pai, lógico, mas ser professor de yoga é um ganho. E a possibilidade de ser esse professor de yoga, mesmo que o design acabe, o professor de yoga pode ser com 100 anos, eu posso estar lá ensinando esse caminho de mostrar essa possibilidade das pessoas se autoconhecerem e terem mais consciência. Eu acho que também outra grande conquista é isso, a gente poder levar, né? Talvez seja eu não diria um dever, porque fica muito forte, mas de verdade é uma missão, porque é muito bonito. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, são 6.000 anos que existe esse negócio. Não é possível que isso não seja bom. É muito difícil uma pessoa fazer uma aula de yoga e falar que não gosta. Claro que tem muito do professor, da gente tentar identificar cada um dos nossos alunos e levar para esse aluno o que ele veio buscar, mesmo numa aula heterogênea. Eu dou algumas aulas no parque, né, aulas gratuitas por aí, então realmente tem um público muito heterogêneo, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de levar para cada um que veio buscar, mas principalmente tocar o coração de todos e fazer com que essas pessoas tenham pelo menos o interesse em testar, né? Eu sempre falo para os meus alunos, testa um mês, né? Porque nem sempre, aliás, isso é uma coisa que eu sou bastante honesta, a primeira aula não é a melhor aula, porque você nem conhece a professora, não sabe o comando, não sabe o que vai fazer, então não dá para ser a melhor aula. Então, assim, para você ter esse encontro com você mesmo, precisa ir 1 mês, 2 meses, para começar a se identificar do professor e começar a olhar para você com a condução do professor. Minha maior felicidade realmente é alguma coisa que eu quero muito de levar para muitas pessoas por aí. Então, é um projeto meu, eu tenho já um projeto numa escola para crianças. Agora, no segundo semestre, a gente vai trazer as mães para praticar junto com as crianças. E, enfim, é isso, levar a sementinha. O yoga, na verdade, eu fui para o yoga através do físico, que é um dos pilares, né, do yoga, é muito mais profundo, mas o grande resgate foi o meu próprio eu, né? Então foi muito mais por uma vontade de ser uma pessoa melhor mesmo e ser saudável por completo, né? Não só físico, mas o mental e emocional, foi nessa linha. É uma rotina muito boa, muito prazerosa, porque a gente sempre leva procura levar coisas boas para as pessoas. Na verdade, o fato da gente fazer com que as pessoas se olhem com muito mais carinho e atenção, e o simples prestar atenção na respiração já faz com que as pessoas entrem num nível um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, mais presente no seu dia a dia. Do jeito que a vida passa tão rápido, às vezes a gente nem presta atenção no momento presente. Então é isso que eu tenho levado para os meus alunos com essa bagagem toda do estudo com o YogiNap. Comecei com yoga há 2 anos e meio oficialmente e há uns 4 anos extraoficialmente. Extraoficialmente porque praticava em casa, olhando outras pessoas e etc. Há 2 anos e meio eu comecei a praticar de uma forma mais profissional, fiz a minha primeira formação. E nesse meio tempo foram acontecendo uma série de situações de doença e eu me encontrei novamente no yoga
E comecei a trabalhar, a praticar. Eu cheguei a praticar 4 horas por dia, nos áureos tempos, né? Todos os extremos, eles são desequilibrados, então a gente precisa encontrar o eixo. E aí, na minha primeira formação, foi o momento em que eu realmente encontrei o eixo. Foi o momento onde eu entendi que, de fato, o yoga era o meu caminho. E foi o momento onde eu me encontrei. Ainda tenho muito que aprender. O caminho é longo, há muito que ser estudado, há muito que ser aperfeiçoado em mim, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, para que eu possa ajudar as outras pessoas de alguma forma. Há muito que aprender em termos de filosofia. Falei para me emocionar. Porque é uma mudança de vida, é uma transformação muito grande. E quando a gente olha para trás e a gente vê o que a gente... Não me arrependo de nada, porque acho que tudo é válido. Mas eu gostaria de ter encontrado isso mais cedo, não aos 50. Não sei quanto tempo eu tenho pra frente, talvez eu tenha mais 50, talvez eu tenha mais 70, quem sabe? Tem tanta gente praticando yoga com 90, né? Sei lá. Mas se eu tivesse encontrado yoga mais cedo, eu teria realizado mais coisas melhores pro mundo. Enfim. E os meus alunos, porque mesmo ainda sendo tão bebezinha, a gente já recebe muito feedback que emociona muito. Por isso que eu queria ter começado antes. Mas enfim, o yoga diz isso, tudo na sua hora, tudo a seu tempo. Tudo é como deve ser. Então a gente tá aqui, um bom presente. Um bom presente. Muito feliz.